tua câmera e o teu vídeo. Oi, gente! Que Parece que prazer! estás-nos a ouvir bem, não é? Estou sim, estou aqui acompanhando vocês. Muito bom, muito bom. Então, meus amigos, vai falar uma das mulheres mais impactantes do Brasil. Ela é diamante, ou seja, a nível de rendimentos, cerca de US$ 1 milhão para um diamante é assim. Então, acho que vale a pena vocês enviarem mais uma partilha, mais um convite para um amigo, convida mais uma pessoa para estar nesta live, para ouvir uma das pessoas que mais nos inspirou. Temos muitas, não é? E aprendemos também muito com qualquer coisa que a Daniela tem de muito bom, conforme eu disse. Todos nós temos algo de bom para partilhar, não é? Então, Daniela, vamos à pergunta do momento. A pergunta do momento, antes de mais, quero te agradecer, Daniel, por teres aceito aqui o nosso convite, por este momento de partilha muito bom. Tu és uma mulher muito inspiradora, muito vocacionada e muito direcionada para as mulheres, o que eu adoro, eu admiro imenso e te agradeço por fazeres esse trabalho. Então, a primeira pergunta que nós te colocamos é: quem é a Daniela? O teu background e como é que tu chegaste até a este modelo de negócio? Uau, já começamos assim, gostei de ver. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Vocês são um casal que eu admiro, que eu tenho um carinho. Eu me lembro deste dia da foto, Paulo, como se fosse ontem, né? A Liliana sempre essa mulher linda, maravilhosa, mas ela estava mais linda e maravilhosa naquele vestido, né? Cheio de brilhos. Então, assim, eu me lembro como se fosse ontem desse momento. E agradeço por vocês serem assim tão acessíveis, estão dispostos, né, a se doar, a se entregar e a fazer com que as pessoas, ao invés de receber o vírus, né, do corona, recebam o vírus de superação, o vírus de encantamento. Então, estou super honrada de estar aqui, agradeço demais. E a Daniela, muito bem. A Daniela é uma pessoa extremamente emoção pura, tá? Eu sou sentimento puro, emoção pura. Se é para rir, eu rio. Se é para chorar, eu choro. E eu sou uma das pessoas que está sempre alegre, eu estou sempre feliz. Essa minha energia, se você me vê assim de manhã, de tarde, de noite, é a mesma pessoa. E eu sempre me doei muito para os outros. E talvez isso foi um fator determinante para eu escolher a minha profissão. Então, eu sou psicóloga, né, de formação. Esse ano eu completo 11 anos de formada. Logo que eu me formei, eu virei sócia de uma consultoria que viajava o Brasil todo, dando treinamentos. E essa rotina de trabalhar das 7 horas da manhã às 22 horas da noite, de segunda a segunda, foi muito boa por um tempo para mim, porque eu aprendi muito, eu conheci pessoas do Brasil inteiro, só que começou a ficar pesado, porque eu queria muito ser mãe. Né? Quem me acompanha sabe que a maternidade sempre foi o meu maior sonho, o meu maior porquê, e depois que eu virei mãe, eu descobri que realmente essa era a minha vocação. Então, eu comecei a perceber que eu não conseguiria encaixar filhos nessa rotina louca que eu tinha, né? De trabalhar muito, de não ter tempo. Em 6 anos que eu fiquei sócia da consultoria, só para vocês terem ideia, eu aumentei cerca de 23 quilos. Eu não comia bem, eu não me alimentava bem, eu não fazia exercícios, eu não tinha tempo para mim, quem dirá para ter filhos, né? E aí, na minha busca incessante de alguma coisa que pudesse me dar a mesma fonte de renda que eu tinha na consultoria, mas que me desse um pouquinho mais de tempo, eu acabei encontrando o marketing de relacionamento, né? Encontrei, na época, uma empresa chamada Monavi, que agora é incorporada, enfim, com a Junesse, e eu comecei a desenvolver isso não só para ter liberdade de tempo, mas também a questão de financeiro, né? A questão de poder ficar com a família, e com essa ferramenta, esta pessoinha de Deus aqui tirou uma licença maternidade de 5 anos. Então, eu sou a pessoa mais grata da vida. Essa é a minha história, um pedaço da minha história, que eu conto com muito prazer. Incrível. E eu adoro a forma como tu foste convidada. Conta lá para a gente como é que tu conheceste este modelo de negócio. Gente, se me conhecessem, né, 8, 9 anos atrás, eu era a pessoa mais, não sei se existe essa expressão aí em Portugal, sofrenilda, né, que tudo é ruim, se o dia amanhece com sol, a pessoa reclama, se o dia amanhece com chuva, a pessoa reclama, se recebe dinheiro, reclama, se não recebe, reclama. Essa era eu, há 8 anos atrás. Então, eu estava num voo,
de uma companhia que tinha acabado de ser vendida, então voos atrasados, voos cancelados. Eu estava 5 horas no aeroporto esperando o meu voo que tinha sido remanejado, enfim, estava tudo ruim naquele dia. E a aeromoça informou que o embarque tinha sido encerrado. E eu agradeci naquele momento, porque tinha um rapaz na janela, o espaço do meio vazio e eu no corredor. Eu falei, glória a Deus, ninguém vai entrar do meu lado, ninguém vai me incomodar. Só que eu levanto a cabeça e vem caminhando no corredor um barco de madeira gigante. E eu falei, lascou, porque esse barco vai ficar aqui do meu lado, né? Não tem onde outra pessoa... É o único lugar vago da aeronave, é aqui. E aí, realmente, de fato, ajustou o barco, entrou o barco de madeira no compartimento e a pessoa que estava atrás daquele barco puxou o assunto, puxou uma conversa, que hoje é um dos maiores líderes, né, da indústria, sem sombra de dúvidas, uma pessoa que inspira muito, que é o Marcos Clemente. E ele fez a feliz pergunta do que eu trabalhava, eu respondi e perguntei de novo, né, com o que ele trabalhava. E aí ele me mostrou esse projeto fantástico, que eu já saí da aeronave enlouquecida, ligando para o meu marido, dizendo que nós iríamos ficar milionários. Acho que tudo que a gente joga para o universo atende, não é mesmo? E foi incrível, né? Então, no meio de tudo a correr mal, sempre com aquele problema que você falou de está tudo a correr mal, o voo cancelado, vem uma pessoa que traz um barco para entrar no avião e de repente você pensa, não, a ver se ele passa aqui e não se senta ao meu lado, né? E vai sentar mesmo ao teu lado e no meio de uma conversa do género, e aí, o que é que você faz, o que é que você trabalha? Você conhece um projeto que mudou literalmente a tua vida para sempre. E diz-me uma coisa, Daniela, então, quando trabalhavas em psicologia, depois decidiste mudar, certo? E tornaste-te formadora. Porquê é que tu quiseste mudar nessa altura? Porque eu comecei a perceber, Lili, que eu sempre amei a psicologia, eu sempre amei me doar para as pessoas e poder ajudar as pessoas de alguma forma. Mas eu comecei a ver que a psicologia não era a ferramenta que iria fazer com que eu pudesse atingir o maior número de pessoas possível, né? Dentro da minha área, eu conseguia atender quem me procurasse, né? Quem eu pudesse ajudar, quem quisesse o meu tratamento. E eu comecei a ver que eu queria mais, né? Eu estava sendo ambiciosa, até acredito, lá na época, né? Quando eu decidi trocar de carreira. E eu entendi que essa ferramenta, ela atingiria muito mais pessoas com uma simples ação minha, né? Que não dependeria única e exclusivamente somente de mim. Que se eu impactasse a Lili e o Paulo, eles iam pegar e levar isso para outras pessoas que seriam impactadas. E isso seria literalmente um ciclo de pessoas com mais visão, com mais amadurecimento, com mais coisas positivas. E então eu percebi que a psicologia, de fato, por mais conhecimento, por mais ferramentas que ela me desse, né, de ajuda, não era o caminho ideal para eu ajudar o maior número de pessoas que eu estava disposta naquele momento. Começando por mim, claro, né? Eu queria muito me ajudar para que eu pudesse ajudar o próximo. Então, eu comecei a perceber que aquela minha rotina ali dentro da psicologia não estava boa para mim. Então, eu precisava fazer alguma coisa de diferente nesse sentido, né? E muitas pessoas me perguntam até, Lili, poxa, mas Dani, tu estudou 6 anos na faculdade, tu simplesmente rasgou isso? Não, eu não rasguei. Tudo que eu aprendi nesses 6 anos, eu uso muito no meu dia a dia. Eu uso como mãe, eu uso como pessoa, eu uso na própria ferramenta de trabalho que a gente tem agora. Eu trago sempre conhecimento e conteúdos nas minhas redes sociais com base no que eu aprendi na psicologia. A psicologia, ela me deu um suporte hoje para eu trabalhar melhor. Então, não quer dizer que eu não sou mais a psicóloga que vai lá atender em clínica ou que vai abrir franquias, que eu não estou usando esse conhecimento que eu tive dentro da minha profissão hoje. E as pessoas perguntam assim, Daniela, tu estudaste tantos anos para trabalhares, como tu disseste, não é, na psicologia, e agora vais mudar para um modelo de negócio, de trabalho que tu não conheces, vais ter que começar do zero, estás disposta a isso? Tu ouvias esse género de perguntas? Lili, eu ouvi muito, e a minha resposta, ela não mudou há 9 anos atrás, né? Eu sempre fui muito ingênua, eu acho que essa é a palavra que eu posso até me caracterizar, né? Então, se a pessoa vem para mim, eu sinto essa energia boa, eu sinto a convicção naquela pessoa, e ela me diz, Dani, aqui é o caminho,
eu sou muito ingênua, eu vou lá, acredito e sigo aquele caminho. E isso aconteceu há 9 anos atrás e continua acontecendo até hoje, né? Então, é lógico que as pessoas me perguntam, é lógico que a gente tem preconceitos. Na época que eu conheci, como eu falei, eu era muito sofrenilda, então eu até fui preconceituosa mesmo. Eu falei, nossa, uma psicóloga formada vai abandonar a sua carreira para trabalhar com produtos, para trabalhar com marketing? Como assim? Né? Porque a gente tem na nossa cabeça, não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil o pessoal tem muito essa mentalidade de que quem trabalha com marketing é uma pessoa que precisa, né? E hoje a gente sabe que quem trabalha com marketing são as pessoas que mais têm resultados, né, no mundo. Então, eu tinha esse preconceito de, meu Deus, como assim eu vou recomeçar do zero, né? E aí eu ouvi uma frase essa semana que acho que tem tudo a ver com o que tu perguntou aqui. A gente não vai recomeçar, a gente vai simplesmente continuar, só que de uma forma diferente. Né? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu continuei na minha missão de impactar mais pessoas, porém usando outras ferramentas que auxiliam muito mais do que dentro da psicologia, dentro do que eu fazia antigamente. Então, conta aí para a gente como é que era o teu dia-a-dia na altura que você trabalhava no mercado tradicional, né? Antes de você conhecer esta indústria de trabalhar literalmente a partir de casa, né? Agora estamos a trabalhar confinados em casa e que é fantástico. O nosso negócio até explodiu, porque muita gente está à procura de um plano B de trabalhar a partir de casa. Então, mas conta lá como é que era antes. Quantas horas você trabalhava? Como é que era de trânsito? Aí no Brasil tem muito sempre trânsito. Conta aí para a gente. Nossa, você vai fazer eu me lembrar dessa época, para agradecer ainda mais o que eu tenho hoje, né? Mas é isso mesmo. Então, eu trabalhava das 7 horas da manhã às 22 horas da noite, de segunda a segunda. Nós não tínhamos feriados, nós não tínhamos sábado e domingo. Eu comecei a engordar demais, porque a gente não conseguia ter tempo para sentar e comer, né? A gente não conseguia fazer uma refeição, porque a gente estava sempre naquela loucura. Então, eu comecei a engordar, a não me alimentar, a não praticar esportes. Eu trabalhava das 7 da manhã às 22 horas da noite, de segunda a segunda, se desse tudo certo. Porque se desse errado, eu entrava madrugada trabalhando e planejando o dia seguinte. Era uma rotina bem pesada, tá? Bem pesada mesmo. E, assim, eu recebia na época por horas que eu dava, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, passar uma semana em Portugal com vocês, eu não receberia nessa semana. Então, isso me preocupava muito, porque eu tinha que sempre trabalhar, porque senão não entrava o dinheiro. Se eu me desse o luxo de ter uma semana, 2 de férias, aquelas 1-2 semanas de férias não seriam remuneradas. E isso me preocupava muito na época, né? Justamente porque eu queria muito ter filhos. Eu sabia que eu ia ter que me ausentar por um período, né? Então, essa era a minha rotina há 8, 9 anos atrás, de trabalhar de segunda a segunda, de não ter férias durante muito tempo da minha vida, justamente para não perder a fonte de renda entrando, né? Nossa, bem diferente do que tem hoje. Muito diferente. Como é que é a tua vida hoje? Conta para a gente. Porque muita gente quer um estilo de vida diferente, né? Então fala para as pessoas todas que estão a ver como é que é este estilo de vida de estar em casa e não ter horários. Conta para a gente. Quando começou essa loucura aí, né, da pandemia, um monte de amigas minhas, nossa, vou ter que trabalhar de casa. Eu falei, gente, eu faço isso há 7 anos, 8 anos, né, que eu trabalho de casa. A diferença é que as crianças estão 24 horas por dia junto, né, que a gente não tinha isso antes. Então, até já estou avisando, daqui a pouco, se alguém invadir a porta aqui, né, não se assustem, porque home office é assim mesmo. Mas, então, a minha rotina hoje é uma coisa muito louca, tá? Porque a minha manhã é toda dos meus filhos. Então, eu não trabalho de manhã. Eu escolhi por opção, eu não trabalho. Se Paula e Liliana me mandarem uma mensagem de trabalho de manhã e deu 5 minutos e eu conseguir olhar a mensagem, eu vou responder. Porque senão eu vou responder só à tarde. Porque a minha manhã é dos meus filhos. Então, eu brinco, eu vejo a televisão, eu faço um jogo, eu faço alguma tarefa da escola que tenha ficado. A minha manhã é todinha deles. Eu faço o que eles quiserem, é montar barraca, é construir o forte do lobo mau, sei lá, é inventar coisa aqui com eles. Então, a gente almoça, enfim, a escola, na época normal, né? Vai para a escola e aí eu vou para academia. Então, uma coisa que eu não tinha há muitos anos na minha vida é esse tempo que eu pudesse fazer uma prática de esporte, uma atividade física, algo para o meu bem-estar, né? Então, eu vou para academia, faço meus exercícios, aí eu volto e eu tenho um intervalo de 1h30, 2 horas até buscar eles na escola de novo, que é a hora que eu trabalho. Então, é a hora que eu agendo reunião, é a hora que eu respondo as minhas mensagens, que eu faço alguma rotina
da empresa, que eu faço convites, que eu faço prospecção, que eu faço vendas, enfim. Então, nessas 2 horas e meia do meu dia, porque aí eu volto para a escola, pego, e aí meu tempo é todinho deles de novo, né? E essa foi a construção que a gente fez durante esses anos de trabalho, né? Porque eu sempre quis muito ser mãe e eu sempre internalizei que a função de educação dos filhos, de acompanhar dos filhos, eram dos pais, né? Eu não queria terceirizar este serviço. Eu fui terceirizada, eu brinco, né? A minha mãe teve que terceirizar o serviço de maternidade porque ela era obrigada a trabalhar o dia inteiro e ainda fazer a faculdade à noite. E eu falei que eu não queria isso para os meus filhos. Então, hoje essa minha rotina, ela existe justamente aquele sim que a gente deu, né, naquele avião, quando eu conheci o Marcos Clemente, que hoje me possibilitou tirar 5 anos de licença maternidade. Então, eu fiquei 5 anos afastada, inclusive, do digital, né, porque a gente tinha esse espaço, a gente tinha essa liberdade financeira, a gente tinha essa programação que pudesse ficar 5 anos ausente para ficar com os nossos filhos, né? Então, eu voltei mesmo, assim, né, na batalha, faz mais ou menos 1 ano que eu voltei para o mercado de marketing, né? Óbvio, porque eu não consigo também me imaginar fazendo outra coisa que não seja isso, né? Então, voltei com tanta força, fiz todo mundo chorar junto comigo em Portugal, foi um momento maravilhoso, foi um momento que eu percebi, uau, eu realmente preciso disso aqui, né? Eu preciso estar aqui, essa é a minha motivação, é isso que eu preciso fazer com que as pessoas sintam de novo, né? Então, essa é a minha rotina, viajar o mundo, conhecer países lindos, pessoas maravilhosas, ficar com meus filhos, acompanhar o crescimento deles. Eles agora estão com que idade? Miguel tem 6 anos e Isadora tem 2. É interessante tu falares isso, porque muita gente deve estar a ver a live e pensa assim, eu não posso estar 5 anos, desaparecer do mapa para os meus filhos. Para os meus filhos. Não, esta é a pergunta que eu te quero fazer. Olha para a tua vida hoje e diz assim, agora vou tirar 5 anos de férias, vou para as Caraíbas ou para as Maldivas, vou levar os meus filhos, 5 anos, desaparecer como fez a Daniela. A Daniela continua recebendo, né? Tem rendimentos residuais ilimitados, ainda por cima, né? Mesmo que ela não desenvolva, pode ser que até cresça mais ainda. Então isto é fantástico, né? Este negócio é fantástico. E já temos aqui várias pessoas a fazer perguntas, ok? Uau! Temos aqui Depois já Depois eu vou olhar todos os comentários aí, ó. Então, acelera nesses comentários aí. A pergunta é da Helena Ventura, né? Qual é a pergunta da Helena? Gostava de perguntar à Dani quanto tempo levou para chegar a Safira? Ou seja, quanto tempo é que demoraste a chegar a um ponto, a um nível de liderança? Deixa-me introduzir aqui outra pergunta misturada com esta. Há 2 momentos neste projeto. Um é quando a pessoa se inscreve, o outro é quando toma a decisão. Né? Chegar a Safira é tomar a decisão. Quanto tempo demorou isso? Uau, então, a gente, eu me lembro até hoje, porque foi no final do ano que eu conheci o Marcos no avião. Então, a gente fez o nosso cadastro, né, em janeiro. Porém, de janeiro até abril, por aí, a gente foi tentando fazer tudo do nosso jeito, né? Sem ouvir, sem ser humilde para aprender. A gente levou mais ou menos uns 6, 7 meses para formar as nossas 2 equipes, né? Então, a gente levou 6 meses, assim, para crescer. Para crescer, não cresceu, né? Para começar, de fato, né? E aí, desde então, de 6 meses para 1 ano, a gente teve um crescimento muito grande, porque a gente entendeu o que precisava ser feito, a gente ouviu as lideranças, a gente ouviu quem já tinha resultado no negócio. Foi até o evento que a gente tirou a foto com vocês, foi um evento que marcou muito a gente, porque a gente viu pessoas como vocês que já têm resultado, pessoas como o Marcos Clemente que já tem resultado, ensinando o que precisava ser feito. E aí a gente estava fazendo tudo errado. Então, a gente corrigiu a nossa rota, a gente realinhou as nossas velas, e aí a gente começou a fazer as coisas de forma correta, né? Da forma como precisava ser feito. E mais ou menos o equivalente, sei lá, a Safira, a gente deve ter levado cerca de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, Uau. Acredito eu, tá? Porque agora sim... É incrível, é esse pormenor muito interessante, porque, pensa só, a Helena Ventura fez esta pergunta e é uma pergunta muito interessante. Eles levaram 2 anos para atingir níveis de rendimento de 1.000 euros por mês. E agora ganham 1 milhão por ano. E há muita gente que ao fim de 6 meses desiste.
eu fico assim, mas estas pessoas não entendem que para montar qualquer negócio na vida é preciso dar tempo ao tempo, é preciso aprender. Desistem e não fazem durante esses 6 meses o necessário. Estão a aprender ainda também. Mas é que as pessoas nem se permitem aprender. Algumas pode ser por falta de informação. Nós mesmo quando começámos, eu lembro, eu era completamente cético, eu pré-julguei esta indústria. Há muita gente que inicia este novo negócio e continua a pré-julgar. E pensa, não, estes negócios de trabalhar a partir de casa, eu pensava assim. Se tu estás a pensar assim, eu pensava assim. E então deixa-me fazer aqui uma sondagem aqui no chat, nos comentários. Quem é cético, escreva cético. Quem é mente aberta, escreva mente aberta. Porque eu gostava de ver esta estatística aqui nestes comentários, só para perceber que eu era cético. Eu estou a dizer a verdade para vocês. A Liliana é que tinha a mente aberta para conhecer este projeto. Então temos aqui mais uma pergunta. João. O João diz assim, dado que estudaste psicologia, ok? Achas que podes fazer vir à tona um porquê, se podes dizer um porquê, porque é que na vida as pessoas às vezes parecem não ter razão para querer lutar e desenvolverem-se nesta indústria? Porquê é que tu achas que elas não querem lutar pela vida, não se querem desenvolver nesta indústria? Porque tu és uma pessoa, tu és psicóloga, então tu tens a noção, né? Os psicólogos devem ter assim um toque especial, né? De pensar como é que as pessoas pensam, né? Então, o pessoal acha que a gente tem a bola de cristal, assim, né? Aí na bola de cristal e diz assim, mas porquê é que as pessoas não veem a oportunidade que a gente vê? Então, essa semana, olha como a gente não combinou, tá, gente? Tudo que eu iria falar, só para vocês terem ideia, tá? Mas essa semana eu coloquei como meta para trabalhar nas minhas redes sociais a questão de crenças, de como a gente forma as nossas crenças, de como a gente tem crenças que são boas e como tem crenças que são limitantes e como que a gente faz para tirar esse tipo de crença. Então, vamos começar por aí. Por que hoje eu pego o Paulo e a Liliana? A Liliana, ela desenvolve o projeto, ela tem sucesso, mas o Paulo desenvolve o projeto, mas não tem sucesso. Por que eu tenho a mesma ferramenta, a mesma informação, o mesmo conhecimento para duas pessoas, né? Tudo igual, só que uma tem sucesso e a outra não. Porque essas vivências que a Liliana teve lá na infância, com os pais, gerou sentimentos de abundância, gerou sentimentos de capacidade, gerou sentimento de que nada é tão grande quanto o poder que a Liliana tem dentro dela. Mas a infância do Paulo foi diferente. O Paulo teve crenças de escassez, de passar dificuldades, de ver os pais, sei lá, chorando porque a mãe foi demitida e aí teve um período ruim na vida. E isso faz com que o Paulo cresça achando que ele não é merecedor de ter sucesso. Então, não importa, às vezes a gente tem a mesma informação, às vezes a gente tem o mesmo conhecimento, só que as vivências que a gente passou foram diferentes. E aí, quando a gente percebe que a gente tem pessoas com crenças limitantes, que não se sentem merecedoras, que não se sentem capazes, aí que a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque são pessoas que às vezes têm o projeto na mão, têm a ferramenta na mão, mas elas não se sentem capazes de desenvolver isso. E aí elas não vão ter o sucesso. Então, a gente na psicologia, a gente trabalha muito com isso, né? As pessoas chegam muito para consultório perguntando o que está faltando na minha vida, porque eu vejo a Liliana e o Paulo com sucesso, eu trabalho na mesma coisa, mas eu não tenho sucesso. Né? As pessoas chegam muito assim, mas a fulaninha lá na minha família tem sucesso, eu trabalho com a mesma coisa, por que eu não tenho? Porque o significado que a gente deu para as nossas vivências foi significados que estão nos limitando nesse momento de crescer. Então, até fazendo um jabá aqui, não sei se existe essa palavra aí em Portugal, fazendo um merchandising ao meu respeito. Acompanhe aí nas redes sociais, porque eu vou falar a semana inteira sobre isso, né? Do como que a gente forma essa crença, como que a gente forma ela tanto para o bem quanto para o mal, e quanto isso nos limita de desenvolver um projeto que é super bacana, que se você entrasse de cabeça, entrasse com foco, você teria, como o Paulo e a Liliana já falaram, ganhos ilimitados, uma vida abundante, uma vida de sucesso, né? Prosperando e podendo levar isso para outras pessoas. Então, respondendo a pergunta, tem pessoas que não acreditam na sua própria capacidade, não é por falta de conhecimento, às vezes, não é por falta de informação, é por falta de não ter tido vivências corretas que colocaram na mente dela que ela era merecedora e que ela era capaz.
e aí elas acabam pendendo para esse lado de que beleza, tá bom assim, não preciso me movimentar muito, não preciso fazer muito, né? Não preciso buscar informação, porque a minha vida já é ruim mesmo, por que eu vou buscar informação se nada vai funcionar? Né? E aí a gente entra num ciclo aí que é bem ruim de quebrar, bem difícil de quebrar, mas que a gente tem que estar sempre atento para a gente conseguir sempre ter mais sucesso na nossa vida em qualquer área, tá? Não só na profissional. E qual é a forma de quebrar esse ciclo? Existe algum jeito para podermos ajudar as pessoas a quebrarem esse ciclo? A primeira coisa, vá para terapia. Eu indico terapia até para pedra, gente, tá? Até para o piano, até para o quadro que está ali atrás do pau da Liliana. Eu indico terapia para todo mundo. Por quê? Porque a gente só consegue quebrar esse ciclo a partir do momento que a gente se autoconhece. A partir do momento que eu paro de apontar o dedo para o outro e eu aponto o dedo para mim. Então, eu paro de dizer que o culpado do meu fracasso é o meu marido, é meus filhos, é o governo que não me ajuda. Eu paro de apontar o dedo para os outros e eu começo a dizer, olha, eu sou a culpada, tanto pelo meu sucesso quanto pelo meu fracasso. Então, o que eu posso daqui para frente fazer de diferente para mudar tudo que eu venho fazendo até agora? Né? Aquela velha frase que a gente termina as apresentações aqui no Brasil, né? Se você quer ter algo que nunca teve, tem que fazer alguma coisa que nunca fez. Porque se você está fazendo sempre a mesma coisa e não está chegando no resultado que você quer, é porque você precisa mudar. Seja a sua mentalidade, as suas atitudes, seja seu pensamento, seu sentimento. Então, vá se conhecer, em primeiro lugar. Se conheça, se permita se olhar, se permita se sentir culpado e autorresponsável pela sua vida. Você pode ter Paula e Liliana 24 horas por dia no seu ouvido falando que se você não se autoconhecer o suficiente, você não vai chegar perto do resultado que eles têm. Então, vá se conhecer, vai entender como você funciona, para depois você começar a quebrar o que você funciona de ruim, né? O que não está te trazendo o que você gostaria que tivesse te trazendo. Então, vou dar um exemplo bem besta, tá? Que vai ajudar a gente a ressignificar isso. Na minha infância, digamos que eu cheguei em casa e meus pais estavam chorando, apreensivo, porque a minha mãe havia sido demitida e aquilo ia fazer um rombo no orçamento. Então, eu comecei a ter menos brinquedos, eu comecei a ter menos alimento. Isso me gerou um sentimento de insegurança, isso me gerou um sentimento de insatisfação, de paralisia e me trouxe a sensação de escassez. E aí eu continuei crescendo, tá? Cresci, virei adolescente, adulta, e aí eu fui trabalhar. E aí eu fui empregada. O que aconteceu? Eu não me esforço no meu emprego, eu não me esforço em buscar mais conhecimento, porque eu sei que vai acontecer o quê? Eu vou ser demitida igual a minha mãe. Então, o que acontece? Eu passo um período nas empresas, sou demitida, aí vou para casa triste, pensando, poxa, é isso que acontece comigo mesmo, eu sou admitida e sou demitida logo em seguida. E aí eu começo a entrar nesse ciclo sempre. Eu sou contratada de novo, mas eu não me esforço, eu faço só o que me pedem, eu não faço mais, eu não sou proativa, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ser demitida. E isso acontece de novo, por quê? Porque eu não me esforço, porque eu não busco informação, e aí assim a gente fica nesse ciclo. A partir do momento que eu me autoconheço, que eu sei que eu funciono dessa forma, eu começo a ressignificar as minhas escolhas. Olha, o Paulo e a Liliana me contrataram para trabalhar na casa deles. Então, eu já sei que eu não me esforço, eu já sei que eu faço isso com medo da escassez. Então, agora, todo dia, quando eu chegar na casa do Paulo e da Liliana, eu vou fazer a minha melhor limpeza, eu vou colocar a minha melhor roupa, eu vou limpar vidros e janelas como eu nunca limpei na minha vida, porque eu quero ser reconhecida e eu quero ganhar elogios, e eu vou fazer com que isso ressignifique aquilo que aconteceu lá na minha infância. Estou dando um exemplo que pode ser besta, mas a gente pega isso para a questão de dinheiro, a gente pega isso para a questão de merecimento, a gente pega isso para a questão de relacionamento. Tudo que a gente vai aprendendo, que a gente vai criando, vai fazendo com que a gente tenha sensações e elas vão moldar as nossas ações. Então, vai se conhecer, vai entender como você funciona para você conseguir quebrar esse ciclo que não está sendo legal nesse momento para você. Eu falo demais, eu avisei. Está top, está top. Quem está a achar impactante este testemunho da Daniela, escreva aqui para a gente nos comentários. Impactante. Porque, olha... Escreva porque eu vou ler todinho. Eu já fiz várias lives, Daniela, e olha, hoje é como eu falei, né? A gente aprende, todas as pessoas têm algo de bom.
para nos ensinar. Todas elas têm ali algo bom. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é que tu tens aí, que estás a ver por esta live hoje, que estás aí nos comentários. Tu tens algo de bom. Acredita que tens algo bom. Toda a gente tem algo bom que pode ensinar. Então, muito importante, temos aqui uma psicóloga hoje. Olha que privilégio, hein? Que uma consulta gratuita, grátis, né? Está dando aqui uma aula autêntica de como ultrapassar estas barreiras. O João fez aqui uma pergunta muito interessante também. Ele diz assim: que emoções, né? Você entende como é que as pessoas pensam, né? Por ser psicóloga. Que emoções você foi sentindo e ainda sente ao perceber que está a ajudar a impactar vidas? Principalmente agora, né? Que nós agora é quase uma responsabilidade social levar esta mensagem de plano B, de trabalhar a partir de casa, quase grátis, né? Porque apenas vamos abrir uma loja online e consumir produtos que até nos fazem bem e aumentam o nosso sistema imunitário, né? O que é que tu sentes quando levas isto às pessoas hoje? Eu acho que essa sensação só perde para o nascimento dos meus filhos. Porque, assim, seria muito egoísmo da nossa parte já ter um resultado financeiro, de liberdade de escolha, de liberdade de tempo, e a gente já estar confortável com o que a gente tem e a gente não ajudar outras pessoas a terem o mesmo. Né? Então, é uma sensação incrível. Quando as pessoas chegam para mim e dizem: Daniela, eu quero trabalhar com o que você faz, eu quero ter o que você tem, eu quero ter o mesmo resultado, isso me transborda uma alegria, uma energia, aquela sensação de, nossa, mais uma pessoa vai mudar o patamar da sua família, vai mudar o seu próprio patamar e vai poder ajudar outras famílias a também saírem desse patamar. Eu assemelho muito com aquela sensação de bola de neve, né? Às vezes a gente fala bola de neve só para problemas, mas eu acho que assim, quando eu fico bem, quando eu já tenho meu retorno financeiro, meu retorno emocional, de relacionamento, de família, de tempo, e eu ajudo uma outra pessoa, ela vai ter a mesma coisa. E essa bola de neve, ela vai aumentando. E a gente vai passando essa mesma energia para mais pessoas, né? Então, como o Paulo falou, como assim a gente trabalha numa empresa que tem produtos maravilhosos, que entregam resultados maravilhosos, que ajudam no nosso sistema imunológico, que ajudam na nossa qualidade de vida e bem-estar, e a gente não vai falar isso para outras pessoas, né? A gente vai guardar isso para nós. Não existe, não me cabe na cabeça a gente já conseguir atingir o sucesso e a gente não poder mostrar para outras pessoas que elas também podem atingir esse sucesso. Então, a emoção que eu sinto quando cada pessoa vem me procurar, dizer que também quer trabalhar com a gente, nossa, eu fico extremamente impactada positivamente, porque eu sei que é mais uma vida, é mais uma família, são mais pessoas que vão atingir o sucesso e que vão estar espalhando essa sementinha de prosperidade, de abundância, de crescimento. Eu acho isso, sinceramente, fantástico, tá? E, como eu falei, só perde para o nascimento dos meus filhos. Muito bom. E, Daniel, qual foi a tua maior dificuldade nesta transição, neste novo projeto? Qual foi a tua maior dificuldade de desenvolvimento, de adaptação que tu achaste que importante? Nossa, vamos lá. Já que a gente está falando, né, de crenças e tudo mais, a minha maior dificuldade foi justamente essa. Achar que eu era merecedora de tudo isso que estava vindo para a minha vida, de eu achar que eu era... a maternidade, principalmente, eu sempre fui muito ativa, né? Sempre trabalhei muito. Só para vocês terem ideia, quando eu estava grávida do Miguel... 20 dias antes do Miguel nascer, eu organizei um seminário para 300 pessoas aqui na nossa cidade. E eu fui a oradora. Então, eu sempre tive uma energia enlouquecida de trabalhar, de me focar. Só que quando veio os filhos, quando o Miguel nasceu, eu simplesmente desliguei essa chave. Né? Eu falei que eu não me sentia merecedora e suficientemente boa para ser tanto mãe quanto empreendedora, né? Eu não conseguia enxergar com que eu pudesse fazer os dois papéis ao mesmo tempo de forma satisfatória. Então, sem sombra de dúvidas, a minha maior dificuldade dentro da minha carreira foi a maternidade, né? Porque é óbvio que eu sempre quis, é óbvio que eu amo os meus filhos, mas isso trouxe uma quebra de paradigma muito grande, né? Eu não me sentia capaz e suficientemente boa para ser tanto uma ótima mãe como uma ótima empreendedora. Então, eu precisei ressignificar. Eu precisei, como eu já me conhecia um pouco,
e esses 5 anos que eu fiquei como mãe foram um trampolim para eu me conhecer muito mais. Eu comecei a diminuir essas crenças limitantes que eu tinha, eu comecei a me empoderar, eu comecei a crescer, eu comecei a fazer pequenas ações que reforçavam para mim que eu estava sendo boa como mãe e como empreendedora. Então, a maternidade, ela me trouxe uma bagunça. E hoje, graças a Deus, essa bagunça toda eu consegui colar as pecinhas. E hoje eu sou maravilhosamente como mãe e eu me desenvolvo demais como empreendedora. Então, eu, com certeza, sem sombra de dúvidas, a minha maior dificuldade dentro dessa jornada que eu tenho foi conseguir conciliar a carreira com a maternidade, né? Que eu sei que é um grande gargalo feminino aí, agora eu sei que tem homens ouvindo, mas é mais questão feminina. E, inclusive, até escrevi um e-book sobre isso, lancei domingo, agora Dia das Mães, um e-book sobre como conciliar a carreira com a maternidade, principalmente nessa loucura de home office, né? Que a gente está agora com as crianças junto. E eu vou dizer mais, só um parênteses aqui, não foi uma pergunta que vocês fizeram, mas eu acho que é importante quem está ouvindo ficar bem atento, tá? A minha produtividade, desde que a pandemia começou, ela triplicou. Ela triplicou. Porque agora eu brinco com os meus filhos, eu respondo as minhas mensagens, eu faço no mínimo 1 a 3 reuniões por dia de contatos com clientes, com prospectos, enfim, ela triplicou. Por quê? Porque eu coloquei isso como prioridade na minha vida. Eu coloquei isso como 90% da minha vida é isso agora. Dani, os outros 10% são os meus filhos. Ai, Dani, é muito pouco 10% para filho. Não entendo errado. A minha prioridade hoje, 90% é minha carreira. 10% são meus filhos. Mas esses 10% eu faço com 100% da minha dedicação. Eu faço com 100% do meu amor, com 100% da minha qualidade, eu estando inteira. Né? Então, era isso que faltava, foi a minha maior dificuldade. Eu entender que se eu colocasse a minha carreira e eu em primeiro lugar, eu não estava abandonando os meus filhos, muito pelo contrário. Eu estava dando um exemplo para eles de que eles poderiam mais e de que eles viam a mãe deles fazendo mais. Então, eles também poderiam estar neste mesmo patamar. Então, essa foi a minha maior dificuldade, graças a Deus superada, né? E estamos aqui trabalhando cada vez mais com os desafios que a gente vem enfrentando, como a pandemia, enfim, mas só esse detalhe, tá? A minha produtividade nesse período, ela triplicou. Então, eu não sei qual é a desculpa que você está dando para você, eu não sei qual é a desculpa que você está acreditando, eu sempre brinco, né? Que crença é uma mentira que a gente conta para si mesmo. Então, eu não sei qual é a mentira que você está se contando para não ter sucesso, para não fazer, para não agir, para ficar paralisado, para ficar com medo do vírus. Gente, é normal a gente ficar com medo, mas a gente se protege, a gente se cuida, a gente toma banho de álcool gel e vai para frente do computador trabalhar, tá? Então, o computador não vai te transmitir vírus, detalhe, tá? Então, vá fazer, vá agir. Então, estamos muito entusiasmados. Olha, Dani, deixa-me dizer-te aqui, abrir o meu coração para ti. Eu estou a adorar esta live, como adorei todas as outras lives que a gente já fez. Quem é que adorou todas as lives que a gente já fez? Quem já participou em alguma? Diga aqui para a gente se está a gostar ou não destas lives. Diga assim, eu estou a gostar, para a gente também sentir, porque eu vou dizer, o sucesso deixa rastro. Eu e a Liliana, nós vamos no Brasil, íamos, não é? Até aparecer a pandemia, umas e 3... vamos continuar a ir. Até quando a pandemia passar, não sabemos quando. Mas a gente ia aqui umas 4, 5 vezes por ano ao Brasil, só para estar com pessoas como a Daniela. E todas as pessoas que a gente já trouxe aqui à live. E como a gente agora que a pandemia não pode ir, a gente diz assim, bora juntar a galera, né? Como se fala aí no Brasil, aqui em live e partilhar com toda a gente, né? A gente não pode levar todos vocês ao Brasil connosco. Mas podemos fazer uma coisa, que é partilhar esta energia, este vírus da superação, com todos vocês estão a ver estas lives, porque foi isso. Se o sucesso deixa rastro, uma das características que nos fez chegar ao sucesso é que a gente vai ao Brasil há 10 anos, 4 a 5 vezes por ano, às vezes mais. Houve uma altura que eu ia todos os meses, não é? O Bruno Grilo, com o nosso patrocinador, lá íamos nós para o Brasil todos os meses, para estar com esta energia. E eu sinto-me grato, Daniela, grato por ter conhecido, grato por teres pedido para tirar aquela foto. Sabes porquê? Se tu não me tivesses pedido para tirar aquela foto, quando tu ainda eras pequenina e nós já tínhamos um sucesso grande, eu não tinha visto nascer, provavelmente. Eu já te teria visto num patamar alto.
Mas todos vocês estão a ver aqui a Daniela? Olha, quando ela era tipo Jade ou Pérola, uma coisa assim do género, ela pediu para tirar uma foto connosco. E ela hoje é diamante. Olha só, que coisa incrível. Há muita gente que pensa assim, aqueles que entram primeiro é que ganham mais. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com trabalhar melhor as duas equipas. Então, estou grato. Quem se sente grato, gratidão, meus amigos, aprendam uma coisa. Isto está estudado pela Universidade de Harvard. As pessoas que são gratas têm um caminho do sucesso aberto. Até aumenta o sistema imunitário. Aumenta o sistema imunitário, a autoestima. Grato. Quem sente gratidão por estar a ouvir pessoas como a Daniela e outras lives que nós fizemos, se ainda não viste as lives, vai ver as outras, porque são todas impactantes. Eu costumo dizer assim, nós somos a média ponderada das pessoas que nos rodeiam e das pessoas com quem convivemos. Eu quero conviver com a Daniela, eu quero conviver com todas as pessoas que passaram aqui nestas lives e queremos partilhar com vocês que estão a ver-nos no Facebook. Então, qual é a próxima pergunta aqui para a Daniela? Vamos lá. Porque eu também sou mãe, Daniel, eu identifico muito contigo e sei perfeitamente quais são as nossas maiores dificuldades e desafios que a gente tem entre a maternidade, entre profissional e agora que estamos em casa, pelo menos nós, também temos que tratar da casa, não é? Exato. Como é que tu te organizas aí em casa entre... Olha, vou-te confessar, eu descobri esta quarentena com o meu marido, foi ótimo porque descobrimos que ele é um excelente cozinheiro. Estão a ver? Olha, eu ligo para o homem do peixe, ainda hoje vem-me cá trazer um salmão do mar, 80 euros de peixe, imagina o tamanho do peixe, 80 euros um salmão, imagina o tamanho do bicho. Estou a adorar, porque eram coisas que eu não fazia antes do coronavírus, porque a gente ia sempre para o supermercado à pressa, ia aos hipermercados e comprava assim o peixe, calhava, não, agora é só peixinho fresquinho para a grelha. Então, ele reinventou-se. Eu também tive que me reinventar, não é? Porque a gente está em casa, temos a roupa, é a louça, é o chão, é tudo e mais alguma coisa para fazer, não é? E ainda mais a gente quer ser um apoio também profissional aos nossos maridos e ao negócio da casa. Como é que tu te organizas nisso? Gente, aqui eu uso muito uma frase e tenho aplicado ela demais nessa época de coronavírus, tá? A frase que eu mais falo: menos perfeição e mais ação. Eu fiz um treinamento no Serra Kids um ano passado, acredito, ou ano retrasado, e eu usei essa frase pela primeira vez na vida, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, Lili, nós como mães pensamos isso, eu só vou fazer tal coisa depois que eu lavar toda a louça. Eu só vou trabalhar no computador depois que eu limpar toda a casa. Eu só vou fazer o meu trabalho no computador depois que eu fizer toda a comida para a semana. Gente, esquece, né? Coloca como prioridade. Hoje eu não olho para minha casa. É lógico que eu lavo a minha louça, eu boto as minhas roupas para lavar, eu penduro, tudo certo. Mas eu não olho para minha casa durante o dia, eu trabalho durante o dia, né? Então, lá de noite, quando os meus filhos já estão dormindo, que eu olho o que precisa ser feito, se precisa lavar alguma coisa, limpar alguma coisa, ou se às vezes eu tô tão cansada que eu não vou fazer mesmo, vou deixar para o dia seguinte, né? Então, eu tenho colocado como prioridade as coisas que estão me trazendo não só sucesso financeiro, mas sucesso também em termos emocionais, né? É óbvio que uma casa limpa, maravilhosa, com a louça limpa, vai te trazer tranquilidade, mas aquilo ali não é a minha prioridade. A minha prioridade é focar em desenvolver as pessoas que estão entrando na minha equipe, é ajudar pessoas que já estão trabalhando comigo. Se eu tiver que lavar a louça às 2 da manhã, é às 2 da manhã que eu vou lavar a louça. Mas o meu dia, ele é para os meus filhos e para o meu trabalho. Então, lá depois do que eu já tiver feito tudo que eu tinha para fazer naquele dia, aí eu olho para casa, aí eu olho. E se eu também não tiver fim de olhar, não olho, tá? Sendo bem sincera, né? A gente tem uma pessoa que limpa aqui em casa uma vez na semana, né? Eu sempre fui muito... quem me acompanha sabe que eu sempre fui muito reticente a ter pessoas dentro da minha casa. Eu não gosto, não sei. Temos que trabalhar isso como psicóloga, mas não gosto. E então eu tenho uma pessoa que vem uma vez na semana, né? Então ela tem vindo ainda. Então eu deixo assim, vou fazendo o que precisa ser feito,
ali para tapar o fogo, e aí ela vem com a mangueira e tira tudo, tá entendendo? Mas assim, menos perfeição e mais ação, tá? Não espera a tua casa estar limpa, cheirosa, brilhosa para você sentar no computador e produzir. Não espera que seus filhos vão ficar que nem uns robôs na frente da televisão e vão passar 2 horas sem te chamar para comer, para ir no banheiro, para trocar uma fralda, para não sei o quê. Não vai acontecer, tá? Então eu me organizo assim. Ah, Dani, tu é daquelas que acorda, já coloca a roupa de trabalhar, já se arruma. Não, eu trabalho de pijama mesmo, tá? Só não estou de pijama aqui porque eu apareceria, porque senão eu estaria de pijama. Mas a gente tem que fazer aquilo que é possível ser feito no momento, tá? Então não se cobra, mas não deixa de produzir. Coloca como prioridade aquilo que vai te trazer retorno financeiro, que vai te trazer retorno na tua profissão, na tua carreira, e a casa deixa para lá, deixa que fique suja, quando tiver um tempinho vai lá e limpa. A Isadora tem 2 anos, então você já imagina o furacão que ela é, né? Então, onde ela passa, ela vai levando a destruição, eu brinco, né? Ela vai levando a destruição de bagunça, de sujeira, de tirar. Gente, se eu tivesse que parar para arrumar todos os brinquedos que ela tira do lugar, eu não produziria nada do que eu tenho produzido nesses últimos tempos. Então, eu me organizo assim. Eu faço a minha prioridade é meu trabalho, meus filhos, e depois, com o tempo, eu faço o que precisa ser feito na casa. Show. Olha só, hein? Dica de uma Muito psicóloga. bom, muito bom. Dica muito de bom. uma psicóloga. Hein? Eu tenho um bocado a mania, confesso, e vou emendar isso a partir de hoje, Dani, que eu acordo, não é? Sou mais produtiva à noite, eu fico até tarde a trabalhar, depois acordo, a minha prioridade é a casa. E depois é que eu começo a fazer alguma coisa mais para meio da tarde, porque é a casa, é as tarefas da escola dos miúdos, e depois é que começa. Mas eu vou bem mudar isso. Mas porque a gente tinha empregada a tempo inteiro, mas a gente optou por não ter agora por causa do vírus, não é? A pessoa vir para casa todos os dias, poder trazer o vírus, então a gente optou por não ter. Mais ação e menos perfeição. Gostei. Muito bom. Há aqui uma pergunta do João, que diz assim: se tivesse de transmitir a alguém que pouco conhece da nossa indústria, qual o real valor e propósito do nosso modelo de negócio, o que dirias? Acho que eu entendi. Se eu tivesse que transmitir o valor do que a gente faz, é isso? Beleza. Rapaz, essa pergunta Ô, João, tu tá afiado aí, João, nessas tuas perguntas. Vou te falar um negócio. Vou assistir, vou ler todos esses comentários aí depois, se é de verdade aí. Pode mandar mais, que eu gosto de pergunta que me desafia. Gente, eu costumo dizer que hoje a gente não trabalha com produtos, a gente não trabalha com uma empresa, a gente não trabalha com uma multinacional, a gente não trabalha com nada disso. A gente trabalha com uma ferramenta. Eu enxergo a Junesse e o marketing hoje como uma ferramenta. E eu posso fazer com a ferramenta o que eu bem entender. Seja levar mais emoção para a vida daquela família, seja levar mais dinheiro para a vida daquela família, mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais viagens, mais tempo com a sua família, mais liberdade de escolha, mais liberdade de tempo. Eu não faço a mínima ideia qual é o sonho da pessoa que está buscando a Junesse, né? Ou o marketing, enfim. Mas eu tenho total certeza que é uma ferramenta e que ela vai poder usar conforme o que ela deseja. Se ela quer ter, por exemplo, mais liberdade de tempo com a sua família, não ficar como eu, né? Trabalhando das 7 horas da manhã às 22 horas da noite, de segunda a segunda, ela acabou de achar a ferramenta que ela estava procurando. Ah, Dani, mas se ela quer viajar, se ela quer conhecer o mundo, ela acabou de achar a ferramenta que ela estava procurando. Dani, mas ela quer aumentar os seus rendimentos financeiros. Ela acabou de achar a ferramenta que ela estava procurando. Não importa qual é o desejo que essa pessoa tenha. O importa o que ela vai fazer com a ferramenta que tem na mão dela. E, no meu ver, a melhor ferramenta hoje é o que a gente faz, né? É poder trabalhar de casa. Não sei se vocês estão ouvindo os gritos, mas a Isadora começou a subir a escada, mas já foi resgatada pelo SOS. Mas então é justamente isso. É isso, gente, é isso. É ter essa liberdade, né? De poder ficar com os filhos e trabalhar ao mesmo tempo e não diminuir o teu sonho, de não diminuir o teu financeiro, de não diminuir as tuas ambições, de poder ir a hora que você quiser quando acabar a quarentena, para qualquer lugar do mundo que você quiser com a sua família, não se limitar, né? Parabéns, você acabou de encontrar a ferramenta que você estava buscando. Bora colocar aqui uma pergunta da Luísa, que vai de encontro ao que tu terminaste agora, a falar do sonho.
Ela pergunta, qual o teu maior sonho? Deixa-me introduzir aqui outra, no meio. Qual era o teu sonho quando tu começaste? E à medida que a gente vai evoluindo na nossa carreira, ele vai alterando também, né? E qual é o teu sonho agora? Uau, pergunta maravilhosa. Quando a gente começou, era ter tempo para ser mãe, né? Então, quando a gente conheceu esse modelo, eu falei, ó, aqui eu vou ter a minha liberdade de tempo para poder construir a minha família. Então, esse sempre foi o meu maior sonho, né? Construir a minha família. Já tenho família, né? Já tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Então, meu sonho foi mudando, né? Só um parênteses, assim, da minha história. Durante 5 anos que eu fiquei de licença maternidade, eu não me permiti sonhar, né? Eu não me permiti ter outras coisas além de ficar como mãe apenas, tá? Então, hoje que eu já consegui recalcular minha rota, já consegui ver que eu posso muito mais do que isso, eu tenho um sonho muito ambicioso. Me fizeram essa pergunta esses dias e eu demorei séculos para responder, por isso que eu estou respondendo rápido agora, porque eu fiquei pensando muito nisso, né? Então, meu maior sonho é que eu possa impactar positivamente o maior número de mulheres, mães principalmente, para mostrar que a gente é muito mais do que ser mãe, a gente é muito mais do que a maternidade e que a gente pode sim ser as donas do lar, ser as provedoras financeiras, sermos o que a gente bem entender. Não falo só de questão de feminismo aqui, tá? Não é, talvez não seja essa a minha bandeira, mas simplesmente empoderar mulheres mães de que a gente pode ser muito mais do que a gente tem feito, né? E que a gente pode muito mais e merece muito mais do que a gente tem feito. Então, esse é meu maior sonho, que eu veja muito mais mulheres, mães, se desenvolvendo financeiramente, se desenvolvendo nos seus sonhos, viajando com seus filhos, porque a gente sabe que hoje o mercado tradicional ele é muito cruel, né? A gente tem hoje uma entrevista de emprego no tradicional, tá lá o Paulo, que é homem, tá a Liliana, que é mulher, e tá a Daniela, que é mulher e mãe. A gente sabe que a mulher que é mãe está atrás do que a mulher que não tem filhos e está ainda atrás do homem na questão do tradicional, né? De uma entrevista de emprego, enfim, tradicional. Então, o meu maior sonho hoje é que você que está me ouvindo aqui, você é mulher e você é mãe, que você entenda que você pode muito mais e você pode fazer isso de uma forma que não dependa do tradicional, que não dependa dos outros. Você pode fazer isso por você mesma, sem depender de outras pessoas, de você se autorresponsabilizar e mudar a história da sua vida e da sua família. Então, esse é meu maior sonho hoje, é impactar positivamente muitas mulheres e muitas mães. Homens, vocês são muito bem-vindos também. A gente sabe que na história da sociedade são papéis diferentes, mas essa é a minha bandeira hoje, né? Levantar mais sucesso e empoderamento para mulheres, principalmente que são mães. Temos aqui uma pergunta, Daniela, da Paula Moreira, que ela pergunta assim: qual foi a primeira grande compra neste negócio? Minha? Só minha? A primeira compra foi uma bolsa que custava uma fortuna, que eu queria não sei quantos anos. Eu acho que eu quis tanto essa bolsa que eu nem uso, para ser bem sincera. Acho que eu fiquei com dó de utilizar a bolsa, tá guardada lá, eu nem uso ela, tá? Mas foi uma bolsa de uma marca bem conhecida, enfim. Pode falar a marca, não tem problema, pode falar. Eu não sei se tem aí, é Vitor Hugo, mas enfim, né? Era muito cara na época, né? Foi comprada há 8 anos atrás, ela ainda está no meu armário, lindinha, bonitinha. Mas foi a nossa minha, né? Pessoal, minha primeira compra, mas sem sombra de dúvidas, assim, questões materiais, né? Que eu acho que foi a pergunta, né? Não o lado emocional do que a gente ganha, né? Nesse negócio, que é, sem sombra de dúvidas, muito maior. Mas materialmente falando, meu pessoal foi a bolsa, a gente já teve carros, o conforto da nossa casa, enfim, né? Morar num condomínio seguro, com opções para as crianças. Então, bens materiais foram esses, assim, né? Minha pessoal, a bolsa, com certeza, entrou ali. Temos uma coisa com as bolsas. Eu também, a primeira coisa que eu quis foi uma bolsa, mas era tão cara, tão cara, tão cara que eu não a queria comprar. Aqui em Portugal, bolsa é uma mala. Ok. O Paulo vai lá, eu vejo a bolsa, namorei, mas não quero, é muito caro. Eu não metia na cabeça. Foi na Louis Vuitton. E é engraçado, foi na nossa primeira viagem ao Havaí. Engraçado, naquela viagem de diamantes que a gente fez, né? Que também já estiveste lá, e a Liliana entrou na loja e não queria. Não queria. Eu obriguei ela a comprar.
porque era caro demais para aquilo que para uma mala. Sabes porquê? Porque as pessoas não estão habituadas a este estilo de vida. Nós não estávamos preparados. A Liliana, não quero. Eu disse, não, tens que querer. Tens que querer, porque a gente agora pode, né? Mas aí também a gente vai aprendendo questão financeira, né? Então a gente fica com dó depois de fazer um uso desses, porque a gente sabe, enfim. Mas, né, vale como recompensa do que a gente atingiu também, né? Deixa eu só fazer uma sondagem aqui. Se vocês estiverem a gostar, fazem um like, um coraçãozinho, só para a gente sentir se está a valer a pena continuar a live ou vamos já finalizar, que estamos quase a terminar. Estamos quase a terminar. Fazer aqui uma sondagem. Se pudesses começar de novo na carreira, farias alguma coisa diferente? Nada. Nada. Porque tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, foi porque eu fui errando e aprendendo. Então, tudo que eu passei, toda a caminhada que eu tive, foi o que me tornou hoje quem eu sou. Então, eu não faria nada de diferente. Se tivesse que... Como eu brinquei, né? A gente não recomeça, a gente continua. Então, se eu tivesse que hoje continuar e recomeçar, né? Eu faria exatamente as mesmas coisas, talvez com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de jogo de cintura, mas eu passaria exatamente pelas mesmas situações, porque foi o que fez eu ter o que eu tenho hoje, né? Muito bem. Estamos a ver muitos coraçõezinhos aqui, hein? Muitos comentários com coraçõezinhos. Parece que as pessoas estão a gostar. De facto, olha, foi das melhores lives que eu pude assistir aqui contigo. Obrigada, Daniela, porque está a ser de muito valor esta... Olha, nesta altura de pandemia, como é que está a situação aí do Brasil? Conta para a gente as últimas atualizações, porque nós não estamos aí no Brasil e só os brasileiros é que sabem mesmo aquilo que está a aparecer, não é? Porque às vezes as notícias falam muito, mas conta para a gente como é que está a nível de desempregados. Está a haver muito desempregado no Brasil, a pandemia, como é que está o pico da pandemia aqui na Europa? Já acalmou, quer dizer, aqui em Portugal, não sei como é que está o resto da Europa, acalmou, já acabou a quarentena obrigatória, né? Agora as pessoas já podem ir começando a sair. Como é que está aí no Brasil? E mais, dentro desta pandemia, qual o conselho que tu dás a todas as pessoas sobre a questão de terem os ovos todos num cesto e não se dedicarem a ter um plano B? Aqui no Brasil é previsto que o pico seja até o fim desse mês, né? Então, é previsto que os maiores casos aconteçam nessa semana, inclusive, que a gente está conversando agora, e depois comece a cair e que vá até 6 de junho com bastante queda. E se prevê que não tenha mais contaminações, enfim, até 6 de setembro, tá? Aqui já começou também algumas coisas a funcionarem, só que assim, não sei o que vocês acompanham de notícias aí, mas a gente tem visto aqui no Brasil a questão da presidência, enfim, então o presidente fala uma coisa, aí outros falam outras, né? E então tá tudo a cargo dos governadores dos estados. Então cada estado tem agido aí de alguma forma independente quanto a isso. Aqui no sul, que é onde a gente mora, algumas coisas já voltaram a funcionar. Estão estudando que as escolas voltem a partir do próximo mês. Muitas pessoas demitidas, muitas pessoas com suspensão de contrato, né? Que ficam naquela ali, tu não foi demitido, mas tu não tá recebendo, né? Então muita gente passando por isso. E aquilo que eu sempre digo, tem pessoas que aprendem com amor e tem pessoas que aprendem na dor, né? Eu acho que esse momento fez muitas pessoas refletirem que, de fato, elas não podem ficar contando com o governo, com o seu patrão, né? O seu empregador, que eles precisam ter, no mínimo, 2, 3 fontes de renda extra, para que não... Porque a gente sabe que o dinheiro, ele não se acaba, ele muda de mão, né? Então, o dinheiro ele vai circulando. Então, se ele não está circulando na sua mão, ele está circulando na mão de outra pessoa. Então, se você tem, por exemplo, somente uma fonte de renda, quando essa aqui estiver lá embaixo, você não tem entrada financeira. Agora, você tem 2, 3 fontes de renda, quando uma não está bem, a outra está. E aí, você começa a entrar nessa onda, né? Quando uma não está bem, a outra está, e assim você vai jogando com as opções, tá? Então, eu acho que a gente, aqui no Brasil, principalmente, o brasileiro aprendeu as duras porrada de que realmente precisa fazer algo em paralelo, de que precisa
pensar em outras fontes de renda e que precisa, sim, fugir um pouquinho, né? O Paulo falou no início, a Liliana sempre foi muito mais mente aberta, eu sempre fui cético, né? De que a gente precisa, sim, abrir a nossa mente para, principalmente para questões digitais. Eu acho que essa pandemia, ela acelerou em 20 anos o que a gente, o que a gente levaria 20 anos para fazer, ela acelerou em meses. Né? Então, hoje eu estava vendo uma reportagem, uma live como essa, de uma das empresárias mais famosas aqui do Brasil, que ela é dona da Magazine Luiza, que é uma rede de lojas bem grandes aqui do Brasil. Ela é, assim, em questão de mulher, de força feminina no tradicional, ela é a número 1, tá? E aí ela estava falando justamente isso. A gente já estava prevendo que essa onda viria do digital. Né? Então, a gente, dentro da Magazine Luiza, nós já estávamos fazendo algumas ações estratégicas. Só que a pandemia, ela veio o quê? Para acelerar isso. Então, a gente já está legal, porque 60% da nossa movimentação da empresa já era digital. A pandemia, ela fez aumentar para 90% o nosso faturamento no digital. Só que agora as pessoas estão vendo que elas precisam abrir a mente para que não vai ter lojas gigantescas como a gente tem hoje, que os espaços vão diminuir, que hoje a gente pode estar no conforto da nossa casa, fazendo uma compra, fazendo uma reunião, aumentando o nosso faturamento, a gente vai optar por ficar na nossa casa, né? Não tem por que a gente gastar com deslocamento, ficar horas no trânsito, como o Paulo falou antes, né? Não tem o porquê da gente fazer isso, a gente tem a opção de ficar mais em casa, de trabalhar de casa e, inclusive, ganhar até mais do que se a gente estivesse saindo para trabalhar, enfim, no tradicional, né? No que é o nosso modelo hoje. Então, eu vejo muito a pandemia como um acelerador de oportunidades. Então, abra o olho e aproveita a oportunidade aí que está batendo na sua porta, porque pode ter certeza que talvez ela não bata a segunda ou a terceira vez, né? E você precisa estar aberto a tudo isso. Infelizmente foi por uma pandemia, mas eu espero que você abra os seus olhos, que você perceba o mar de oportunidades que está vindo com tudo isso. Então, se tu estás a ver esta live hoje e entraste aqui por acaso, foste convidado por alguém que te enviou um link ou entraste pelo Facebook de alguém que partilhou esta live, fala já com essa pessoa que te enviou o link ou que partilhou esta live para te poder explicar este modelo de negócio, de poderes trabalhar com marketing digital, trabalho a partir de casa e poderes ter um plano B na tua vida. Okay? É muito importante que analises e que tornes um curioso. Eu era cético e tornei-me um curioso. É aquilo que eu desejo para ti, é que tornes-te um curioso em perceber como é que este modelo de negócio funciona. Então vamos à última pergunta, não é, amor? Última pergunta, Dani. Se pensas em desenvolver alguma habilidade nova no marketing digital? Nossa, gente do céu, a gente não combinou nada disso, tá? Só para informar. Eu já trabalho com digital há muito tempo, enfim, desde que a gente começou com essa ferramenta, a gente acaba usando, né? Questão de redes sociais, Facebook, Instagram. Aqui no Brasil é muito usado o Instagram, né? Eu já sei que aí é muito o Facebook. Mas eu comecei, quem me conhece sabe que eu nunca fui muito religiosa, né? Eu sempre tive as minhas crenças, enfim, né, em alguém superior, mas eu nunca fui muito religiosa, né? E logo que começou essa pandemia, eu estava sentada no sofá da minha sala, olhando pela janela, sabe aqueles momentos que a gente fica ali, né? E eu ouvi um chamado muito grande para impactar mulheres mães, né? Eu já estava com esse chamado, sempre tive, mas alguém me dizendo assim, ó, tu precisa escrever a tua história, tu precisa escrever a tua história, tu precisa escrever a tua história. E aí eu lancei domingo agora um produto, né, que é digital, um e-book, e eu fiz o lançamento dele, assim, sem me programar, sem estudar como é que se faz isso, simplesmente porque eu ouvi muito esse chamado de que eu precisava fazer isso, né? Então, estrategicamente, a gente pode utilizar isso, por exemplo, uma situação como essa de eu lançar um e-book para captar novos clientes para o marketing que a gente faz, né? A gente pode e deve usar ações diferentes no marketing digital para conhecer pessoas novas, para chegar perto de pessoas que a gente gostaria de ter o resultado. Não sei se foi esse o sentido da palavra, da pergunta que tu me fez, mas hoje o que eu enxergo no marketing digital
é 100% o nosso presente, não é nem futuro, né? Porque a gente falava de marketing digital no futuro há 2, 3 meses atrás. Agora a gente está falando de marketing digital presente, porque ele já é 99% da nossa rotina. Hoje eu posso comprar comida, eu posso pagar conta, eu posso comprar farmácia, eu posso fazer reuniões, eu posso trabalhar tudo através do digital. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer digitalmente vai dar muito sucesso e vai agregar muito na nossa ferramenta, né? No que a gente já trabalha. Tiraste algum curso? Estás a pensar em tirar algum curso, marketing digital? Então, eu sempre gostei muito, né? Como eu falei, eu nunca pesquisei muito. Aqui no Brasil a gente tem muito, não sei como é que funciona em Portugal, mas aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham com digital e fazem palestras, né? Cursos, enfim. Eu acho que é um assunto que a gente já deveria, e aí eu me incluo nessa, tá? A gente já deveria estar estudando há séculos, né? Que a gente já deveria estar pesquisando, a gente já deveria estar se cadastrando para receber mais informações, porque de fato é essa jogada daqui para frente, tá? Então, se você não tem o conhecimento, você só tem a opinião. E aí a opinião não serve para muita coisa, né? A gente precisa ter o conhecimento. Então, sim, eu acho que a gente deve fazer cursos, que a gente deve se aperfeiçoar, que a gente deve crescer, que a gente deve buscar ferramentas e pessoas que têm esse conhecimento justamente para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia também, tá? E até se vocês quiserem me indicar aí alguma coisa para fazer, estou totalmente aberta, né? Muito bem, muito bem. Vamos à última pergunta para finalizar, a mesma última pergunta que é do João também. Esse João... O João é fera. Quais são as suas maiores inspirações dentro e fora da indústria? Uau! Gente, vou ter que pensar, porque não me fizeram essa pergunta na vida ainda. Deixa eu pensar. O que é que te inspira? O que é que te inspira? O que é que te inspira, Daniela? Cara, o que me inspira é pessoas que vencem os seus desafios. Porque desafio todo mundo vai ter, tá? Vou pegar até a pandemia como exemplo. Tá todo mundo de quarentena, tá todo mundo trancafiado dentro de casa. Por que algumas pessoas passam por isso de uma forma melhor e outras não? Então, o que me inspira é justamente isso. É as pessoas que pegam o desafio e transformam ele como trampolim, né? Que eles conseguem elevar a sua barra mesmo com desafio. Dentro da indústria aqui no Brasil, são as pessoas que eu mais tenho contato, né? Mas eu tenho uma mulher que me inspira demais dentro da indústria, que é a Fabi Sawaia, né? Então, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é esposa do Caio Carneiro, que vocês conhecem bastante também. Batalhadora, guerreira, sempre trazendo informações novas, isso me inspira demais, tá? Me inspira demais. Fora do negócio, eu posso ter total certeza absoluta que eu honro demais a história dos meus pais, né? De tudo que eles fizeram por mim, pelo meu irmão, de tudo que eles ainda fazem, né? Porque são vivos, graças a Deus. Então, me inspiro demais em tudo que eles me trouxeram de aprendizado, em tudo que eles abriram mão para que eu pudesse ter o meu conhecimento, para que eu pudesse estudar, me desenvolver e crescer. Então, admiro demais. E principalmente, tá? Eu admiro pessoas que se doam, né? Eu comecei a live falando que eu sou justamente isso, que eu sou uma pessoa 100% emoção, que eu me dou, que eu me entrego. Então, eu admiro demais pessoas como vocês, que eu falei isso no início também, mas vou reforçar aqui, pessoas que se dispõem com o seu tempo, com o seu conhecimento, que se doam, que se entregam, que sempre arrumam formas de que mais pessoas possam crescer, que mais pessoas possam ser impactadas positivamente. Isso me inspira. Isso me atrai, isso me faz querer ser melhor, justamente para que eu possa chegar no mesmo nível que essas pessoas têm, né, de impacto e de crescimento. Então, vocês com certeza me inspiram demais e agradeço demais aquela foto do cheque que a gente tapou a mão para não aparecer Paula e Liliana falando, mas se pudesse colocar o nosso nome ali, né? Então, pessoas como a gente, né, que se doam, que se entregam e que fazem o que precisa ser feito para que outras pessoas possam ter o que a gente já tem, né? Então, isso me inspira demais, demais, demais. Então vamos terminar esta live, mas quero que toda a gente, que a Daniela e eu e a Liliana vamos ler todos os comentários. Vou ler. Inspira. Vamos pegar na pergunta do João e dizer assim, escreve nos comentários o que é que te inspira. Porque lança essa semente ao mundo. Às vezes é preciso escrevermos com a nossa mão algo que nos inspira para criar o vírus da superação, não é? Toca ali na câmara, Daniela, toca ali, assim, vamos passar o vírus aqui para casa. Já está.
Passámos o vírus. Vírus da superação passado. O que é que te inspira? Escreve aí nos comentários que a gente vai finalizar a live e agradecer. Obrigada, Daniela. Obrigada por este momento. Foi maravilhoso. Um beijinho muito grande aí para casa, para o Francisco, para os teus filhos e que Deus te abençoe, que te passes este processo aqui segura da pandemia e um beijinho muito grande. Muito obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Um super beijo para vocês e espero vê-los em breve aqui no Brasil. Muito obrigada, Daniela, a sério. És uma pessoa inspiradora e estamos gratos por te ter aqui hoje. E por ter, sabes, sentir que partilhámos isto tudo, que a gente costumava ver ao vivo e que muito pouca gente tem acesso, com todas as pessoas que querem ouvir a superação. Obrigado. Beijinhos. Obrigada, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.